com um novo recorde de 284 mil casos novos num dia, o total de casos confirmados da pandemia do coronavírus de 2019 se aproxima de 16 milhões, número que deve ser atingido neste fim de semana. O total de mortes passa de 640 mil, com mais de 9 milhões e 700 mil pacientes recuperados. A taxa de mortalidade dos casos encerrados está em 6%. Ao fazer o anúncio, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o biólogo etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez 4 recomendações para o controle da pandemia. 1. Os líderes nacionais devem ser fortes e humildes. Ontem eu falei que o presidente Jair Bolsonaro, que está com coronavírus, andou de moto na área interna do Palácio da Alvorada. Na verdade, Bolsonaro saiu na área externa e falou com garis sem usar máscara, contrariando todas as orientações da ciência. Bolsonaro deveria ficar em casa, isolado da família, e usar máscara para proteger os outros. 2. É preciso suprimir a transmissão, o que é impossível sem usar máscaras, higienizar as mãos regularmente, manter a distância mínima de 2 metros, testar a população em massa, isolar os contaminados e quem teve contato com eles. 3. O engajamento da comunidade, das sociedades para tomar essas medidas é fundamental. O novo coronavírus não vai desaparecer por milagre. 4. O objetivo é salvar vidas. Pelo 4º dia seguido, os Estados Unidos registraram mais de 1.000 mortes num dia. Foram mais de 73 mil casos novos em 24 horas. Total de casos confirmados nos Estados Unidos ronda os 4 milhões e 200 mil, com mais de 148 mil mortes. No esforço do presidente Donald Trump para dar uma aparência de normalidade a uma situação trágica e caótica, o Departamento da Saúde adotou novas diretrizes para a reabertura das escolas no outono, afrouxando as exigências propostas pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças. O diretor do CDC, Robert Redfield, se rendeu à pressão de Trump. Declarou que o ensino presencial é importante para a saúde mental dos estudantes e minimizou riscos para alunos, professores, funcionários e a população em geral. Em entrevista ao jornal The Washington Post, o Dr. Anthony Fauci, principal epidemiologista da Força Tarefa da Casa Branca, destacou que crianças de até 10 anos dificilmente pegam o coronavírus, mas ainda não se sabe se podem transmitir a doença. Crianças de mais de 10 anos e adolescentes até 19 anos podem não desenvolver as formas mais graves da Covid-19, mas transmitem o vírus como adultos. As mesas dos estudantes nas escolas devem ter uma distância mínima de pelo menos 2 metros umas das outras. O uso de máscara será obrigatório e a recomendação é lavar as mãos com frequência. Os prefeitos de algumas grandes cidades americanas, como Nova York, Los Angeles e Atlanta, descartaram o reinício das aulas presenciais. Por enquanto, vão manter o ensino à distância. A maioria dos pais e professores também prefere adiar a volta às aulas. Nenhum país retomou as aulas presenciais com os índices de contaminação atuais dos Estados Unidos. Trump cancelou a Convenção Nacional do Partido Republicano, marcada para Jacksonville, na Flórida, a pretexto de proteger vidas americanas, mas não tem o mesmo cuidado com estudantes, professores e os parentes deles. A partir de 1º de agosto, o McDonald's vai exigir o uso de máscaras em todas as suas lanchonetes nos Estados Unidos. No Brasil, só 5 estados apresentam queda no número de mortes. Em 9, o número de óbitos por dia está subindo. Nesta sexta-feira foram notificadas 1.178 mortes e 58.249 casos, elevando o total para 85.385 óbitos e 2.348.000 casos confirmados. Os pacientes recuperados são quase 1.600.000. A média de mortes nos últimos 7 dias ficou em 1.065. O Brasil só está atrás dos Estados Unidos em número de casos e de mortes. O mapa genético do vírus, feito pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, com a parceria de 15 instituições brasileiras, revela que mais de 100 pessoas infectadas entraram no país trazendo o coronavírus. Um estudo da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro estima que o isolamento físico pode ter poupado 118 mil vidas só em maio. Pelos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 19 milhões e 400 mil pessoas deixaram de procurar emprego na primeira semana de julho por causa da pandemia. O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 deste ano foi cancelado e São Paulo adiou o Carnaval de 2021, ainda sem data. No Rio de Janeiro, as escolas de samba já haviam anunciado que não vai haver desfile enquanto não houver vacina contra o novo coronavírus. Não existe carnaval com distanciamento físico. Na Bolívia, as pessoas estão usando o cloro, que serve para desinfectar piscinas, com sérios prejuízos para a saúde. No Peru, o governo comprou a ivermectina, um medicamento contra vermes também usado no Brasil, que não apresenta nenhum resultado positivo no combate à Covid-19. A Venezuela está aplicando interferon alfa-2b, usado contra doenças virais e cânceres, que também é ineficaz contra o coronavírus. O sucesso de Cuba no combate à pandemia deu um novo ímpeto ao envio de médicos e enfermeiros ao exterior. Há hoje cerca de 30 mil profissionais de saúde cubanos trabalhando fora do país. Cerca de 3.600 atuam no combate à Covid-19 em 35 países. Do salário de $1.000, pouco mais de R$ 5.200, o regime comunista fica com 800, o que é motivo para muitas críticas. O prefeito de Turim, na Itália, agradeceu a colaboração dos cubanos. Cuba fez uma busca ativa do vírus, com agentes de saúde batendo de porta em porta. O país registra 2.649 casos e 87 mortes. O segredo não foi o uso da cloroquina, como informou uma agência de notícias oficial da ditadura da Turquia. Era uma notícia falsa. No Japão, as autoridades de saúde responsabilizam os bairros da vida noturna de Tóquio pelo aumento da contaminação. Na revista Foreign Affairs, um artigo diz que o Japão se tornará um país atraente na hora pós-pandemia para trabalhadores migrantes, porque o país tem escassez de mão de obra, uma população muito idosa, e para estudantes estrangeiros, especialmente se os chineses pararem de ir para os Estados Unidos e o Reino Unido, que estão em conflito com o regime comunista da China. O produto interno bruto da Coreia do Sul, um dos países que tiveram melhor desempenho no controle da pandemia, caiu 3,3% no segundo trimestre, o pior resultado em 22 anos. Para terminar, leio a manchete do jornal francês Libération neste sábado. O vírus não tira férias. Não tira férias, mas tanto como nós, adora ir à praia, a shopping centers, supermercados, sair para a noite, ir a bares e restaurantes. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante mesmo a fazer na rua, e muito obrigado pela sua atenção.